There has been an awakening. Have you felt it? Star Wars, caras. Isso aí, cara, Star Wars, cara, que franquia sensacional, né? Como a gente gosta de consumir Star Wars, né? Eu admito que, por mais que eu tenha minhas ressalvas sobre a indústria hollywoodiana de produção cultural, temos que admitir que Star Wars é um negócio que, quando sai, a gente corre atrás para cheirar o negócio, né? Não tem jeito, inescapável. O nerd que habita em todos nós implora por mais Star Wars. A gente precisa de mais Star Wars. Star Wars toda hora, para sempre. Star Wars até o fim dos tempos, cara. Até quando não tiver mais gente para segurar uma câmera. A gente precisa de Star Wars para sempre. Então, assim, o que sempre me atraiu muito no Star Wars, cara, foi essa questão da fusão de gêneros, assim, né? Era um negócio meio ficção científica, meio fantasia, tem essa coisa do, né, do Jedi, que é um cara meio samurai, tem essa coisa do código samurai, né, dos valores, do espadachim, também tem todo aquele elemento velho oeste, né, o Star Wars funde bem esses elementos. Mas eu confesso que, assim, esses elementos aqui essa parte aqui de Star Wars, tá ligado? Esse negócio já deu, acho. Tem muita coisa do Star Wars que envolve esse tipo de coisa aqui. Disney Plus resolveu apostar em outro aspecto do Star Wars, que é essa coisa, né, que remete ali aos filmes de Velho Oeste, né? O Mandalorian, quando eles lançaram, foi assim foi algo bem diferente do que a gente estava acostumado. Do que a gente estava acostumado a ver aí quando a gente fala de Star Wars. Eles lançaram Mandalorian, que foi um sucesso, né? Mandalorian arrebentou a boca do balão, todo mundo queria mais Mandalorian. E o Mandalorian é muito bom, cara. Vi as 2 temporadas e, assim, gostei muito. Achei muito diferente. Achei que realmente foi uma revigorada aí em tudo que eu entendia por Star Wars. Foi um programa aí, foi uma série muito válida. Quando a Disney fez o Mandalorian, tudo indicava, né? Tudo me fez crer que agora, né? Eu falei, agora tá tudo certo. Agora a Disney entendeu, a coisa tá encaminhada, tá nas mãos certas, eles só vão, né? Os caras vão tirar de letra, né? Eles vão esticar o Star Wars da maneira mais magnífica possível, né? Olha só o meu pensamento, que juvenil. A Disney tá uma máquina, tá fazendo uma série atrás da outra. Estrearam aí o Boba Fett no final de 2021. Uma série de 7 capítulos que tinha o objetivo, né, reestabelecer aí a presença canônica do Boba Fett no universo Star Wars, né? O Boba Fett, até então, para mim, era meramente um bonequinho complementar ali da coleção Star Wars, né? E a Disney muito ligeira ali, né, mostrando Mandalorian. Agora que a gente tem o Mandalorian, a gente já colocou o Boba Fett aparecendo no Mandalorian. Eles inevitavelmente iam criar uma série aí dedicada ao Boba Fett, né? E assim, a gente tá falando da Disney, né, cara? E a Disney é uma coisa mais pra família, assim, mais pro, né, family and friends. Inevitavelmente eles iam ter que fazer um trabalho ali de, né, construção narrativa para tentar resgatar o Boba Fett, né? Que o Boba Fett, se vocês lembram, era aquele cara ali que estava junto do lado das trevas, né? Ele fazia ali uns serviços pro Darth Vader. Todas as cenas que você vê dele nos filmes originais, ele tá ali mancomunado, né, com o lado negro. E a Disney precisaria resgatar, né? Além de ressuscitar o cara, né, que já mostrou que fizeram, eles me explicar como o cara sobreviveu e como, né, ele se transformou. Então tá aí, né? Saiu o Boba Fett. Uma coisa que faz sentido, né? Se a Disney tinha a intenção de incluir o Boba Fett, né, elevar ele de bonequinho, né, de coleção para um personagem incrível, né, do universo Star Wars, eles iam precisar inserir ele na cânone oficialmente. Basicamente é todo um trabalho de estruturação, né? Eles estruturam a personalidade do Boba Fett, né? Tentam trazer ele de uma maneira mais sólida ali para a narrativa principal do Star Wars. Né? Inevitavelmente eles iam criar todo um arco de redenção moral, seja lá o que ele tenha feito antes, se ele trabalhou
pro Darth Vader, enfim. I have a bad feeling about this. Lá o aço mandaloriano salvou ele da digestão do monstro. E ele escapa do monstro para logo em seguida ter a sua, né, o seu equipamento roubado. O cara se fudeu, né, mano? Ele escapou do monstro. Aí ele desmaiou, os caras roubaram tudo dele e aí ele foi capturado ali pela tribo, né, do deserto, né, os Tusken. E você tem ali durante 2 capítulos, né, que basicamente resume a flashbacks. Ele tá no presente, ele já é ali o daimyo, que seria um termo japonês, basicamente um senhor feudal, né, um cara, ele não foi eleito nem nada, ele ascende ao poder porque ele detém ali uma pequena milícia, né? E paralelamente você tem os flashbacks, né, dessa jornada de iluminação espiritual que ele teve ali, cara. Então assim, esse jogo ó, estou aqui fazendo isso, e isso tá acontecendo aqui porque aconteceu essa história antes, eu achei bem legal, cara. Você tem todo, né, uma amarração, né, esse tipo de narrativa é muito presente aí nos filmes de Velho Oeste, né? Aborda temas de colonização, de terras, tem ali as cidades dos colonos, você tem os nativos, aí os nativos sempre tem um conflito ali com a força colonizadora. Só que o livro do Boba Fett, né, como é bem mais atual, ele aborda esses temas, né, de nativos com mais respeito, assim, né? Não é aquela coisa dos anos 60 que, né, os índios eram selvagens sem alma. E eu achei uma sacada muito legal usar essa dinâmica da narrativa de Faroeste para basear, né, o arco de redenção do Boba Fett. Enfim, ele é ali adotado pela tribo do deserto. E é muito interessante, cara, porque ele, né, você sabendo pouco do que você sabe dele, você sabe que ele, né, ele viu o pai dele morrer na frente dele, ele provavelmente foi um cara que não teve muitas raízes, né, não teve muito envolvimento familiar, assim. Ele não estava muito bem amparado socialmente, ali, familiarmente. E eu achei muito interessante essa questão de, né, ali no arco de evolução cultural dele, né, que ele é inserido ali na logística cultural da tribo do deserto, ele vai aprendendo várias coisas, né? Tem essa coisa, ele aprendeu o valor da comunidade, ele vai entendendo ali que a comunidade, né, você ter essa fraternidade, um ajudando o outro. Traços culturais da tribo, então ele, né, ele herda, ele ganha, né, no rito de passagem dele, ele ganha um bastão, ele ganha a roupa da tribo, né, ele meio que, né, a narrativa dá a entender que ele está gradativamente abandonando aquela mentalidade de caçador de recompensas que ele tinha e substituindo por essa nova, né, percepção do mundo, assim, né? Então, os 2 primeiros capítulos, a narrativa é bem ancorada nessa dinâmica de, né, situação presente e flashback. Eu achei que eles iam arrastar isso por muito tempo. Mas assim, fica um pouco cansativo e é legal que, né, eles encerram isso de uma maneira bem hermética, assim, né? Tudo que você precisava ver sobre, né, os pontos chaves ali do crescimento, né, psicológico do Boba Fett foram bem apresentados ali. A partir do capítulo 3 e 4, você começa a ter um foco ali mais na situação urbana, né, nas problemáticas que ele tem que enfrentar como novo, né, gestor ali do setor que ele pegou, né, da cadeira que ele tomou. Começa a focar muito nisso. A gente é introduzido ali aos jovens motoqueiros hipsters que estavam causando na cidade. E eu noto que, né, a crítica online tem um certo ódio desses motoqueiros, assim. Eu confesso que não foram os personagens mais legais de Star Wars que eu vi na minha vida, mas eu acredito que o papel deles ali para mostrar a evolução do Boba Fett foi necessário, né? Tem um momento ali que ele vai lidar com os arruaceiros hipsters e descobre que é o fornecedor de água que tá de putice com todo mundo. E aí ali é interessante mostrar, né, essa coisa de resolução de problema do Boba Fett, né, mais democrático, né? Ele pergunta o que os moleques fazem. Os moleques são desempregados, não fazem nada, e imediatamente ele fala, cara, vocês querem um emprego? Cara, eu tô empregando, vocês vão trabalhar para mim. Cara, é estranho, porque eu acho que esses motoqueiros meio que só serviram para isso, assim, né? Mais para frente você não vê grandes coisas com eles, eles são uns personagens meio sem sal, assim. Mas acho que a importância maior deles na narrativa foi mostrar
a nova versão do Boba Fett que abraça, né, os oprimidos, né? Vem cá comigo que agora eu vou salvar a cidade da opressão, cara, agora é sério. Então esses personagens que aparecem, né, os motoqueiros, o Chewbacca 2.0, eles têm um propósito narrativo, cara, de mostrar essa nova versão do Boba Fett, que ele não quer resolver as coisas na porrada, né? Ele quer resolver as coisas de maneira diplomática, né? Ele é um Boba Fett mais velho, mais amaciado. Teve ali um período no deserto onde ele teve atividades lúdico-narrativas, consumiu substâncias iluminadoras. Agora ele tá pensando na diplomacia e na paz, cara. No quarto capítulo, temos o encerramento ali no arco, né? Temos do capítulo 1 ao capítulo 4. É todo esse estabelecimento da nova personalidade do Boba Fett e o papel que ele tem ali na cidade. É muito bem estabelecido isso. E aí, no quarto capítulo, ele, né, tem toda uma reunião com o conselho. Ele precisa, né, derrotar o sindicato. Os sindicatos são tipo uns contrabandistas. E os contrabandistas, né, o negócio deles faz mal para todo mundo. O quarto capítulo termina com ele, né, precisamos de mais homens, precisamos de mais braços. Então assim, né, o capítulo 5 do Boba Fett, cara, ele começa na deixa que ele deixou no quarto, assim, né? Você já começa o capítulo com Mandalorian. Mandalorian tá numa missão, você tem toda uma cena dele, cara, que é basicamente uma cena que engloba tudo que o Mandalorian, né, tudo que a gente adorou do Mandalorian, da série dele. Eles fazem uma cena ali bem louca dele fazendo um job e ele descendo o couro na galera, ele vai procurar lá a recompensa, cara, aquela cena fantástica. Ele usa o sabre de luz dele, genial, cara, e você fala, aí colocaram o Mandalorian, vai aparecer o Boba Fett, olha só, cara, que audacioso. Que à medida que a cena foi indo, cara, Mandalorian continuou, cara, e foi continuando, e mais Mandalorian, assim, tirando um momento ali que a Fennec, né, que é a parceira ali do Boba Fett, aparece para recrutar o Mandalorian, cara, você não vê mais nada do Boba Fett. Assim, né, já que estamos aqui vendo Mandalorian, como essa narrativa do Mandalorian ali no Boba Fett contribui para tudo que o Boba Fett estava fazendo até então, cara? Você tem lá o Din Djarin, né, que é o Mandalorian, lá o Pedro Pascal, ele vai visitar a Ferreira Mandalorian. E aí tem toda uma discussão ali sobre o credo Mandalorian, a coisa ali, ele entrega a lança de Beskar, e aí rola todo aquele papo que não, o aço, né, o metal mandaloriano não é feito para fazer armas, a gente só faz armaduras. This is the way, esse é o caminho, toma aí a lança e derrete ela. E os caras mostram lá, tem toda uma cena dela derretendo a arma e fazendo uma armadurinha, que é a armadurinha que ele, né, o Mandalorian mandou fazer uma armadurinha que ele vai dar de presente lá pro Yodinha, pro Grogu. Cara, nada pertinente à esfera do Boba Fett, assim, é 100% desenvolvimento do universo Mandalorian, do credo Mandalorian. Se serve para reforçar uma coisa, seria só o quão o Din Djarin é refém, né, dessa crença dele, é bem, né, essa exploração da religiosidade ortodoxa e como, né, ele tem esse sofrimento, né, que isola ele do mundo, o cara não pode tirar o capacete, tem todo um celibato visual e social da coisa, assim. Eu só enxergo ali, né, o contraste, né, porque o Din Djarin é preso a uma crença, e essa crença justamente é que ostraciza o Boba Fett, né? Porque ele não é um Mandalorian, ele só herdou o equipamento ali, né? A armadura de Beskar foi uma herança do pai dele, que também acho que nem era um Mandalorian, por assim dizer, né? Ele era um pouco alienado à cultura Mandalorian. Ficar claro, assim, com o encerramento do quinto capítulo, que é um capítulo do Mandalorian. É a season premiere, assim, é a premiere da temporada 3 do Mandalorian que fizeram dentro do Boba Fett. Vamos voltar, né? Vamos voltar à programação normal no capítulo 6, só que não. Basicamente 3/4 de capítulo com aquele Luke Skywalker né, remendado, né? Um Frankenstein audiovisual, cara. É uma aberração aquilo.
Você tem ali quase meia hora de capítulo, né? O Luke Skywalker treinando com o Grogu, né, cara? É uma montagem de treinamento que a gente já cansou de ver, cara. Quantos Star Wars, spin-offs e, né, e capítulos de Star Wars, você tem Padawans treinando, cara, e é mais do mesmo, cara. É 100% um apelo ao fanservice, assim, é o paralelo visual ali do treinamento do Luke com Yoda, cara. Até a cena ali dele correndo com o Yoda nas costas, né? Um festival ali, é a montanha-russa da nostalgia. O Star Wars parece que nunca vai se libertar dele mesmo, cara. Eles nunca vão conseguir libertar o Star Wars do primeiro Star Wars. Eles precisam sempre estar lembrando de tudo que aconteceu antigamente. O capítulo tem quase meia hora ali de exposição Mandalorian e de fanservice. E aí, de repente, a gente volta ali para Mos Espa, né, para o conflito ali do Boba Fett. Tem ali, né, uma famosa cena de briefing, né, a reunião de planejamento do Star Wars, que é todo mundo reunido numa salinha com hologramas esquemáticos, planejando o que eles vão fazer ali na guerra contra o sindicato. E aí a Fennec faz todo o briefing, ela que faz, o Boba Fett fica só de olho ali. É impressionante como eles têm todo um trabalho para, né, introduzir a nova versão do Boba Fett, para logo em seguida empurrar o cara pro plano de fundo, cara. Isso me deixou muito confuso. Se você considerar que era uma série para falar do Boba Fett, da história do Boba Fett, é completamente desorientante. Então, você tem ali o retorno do Timothy Olyphant, que é o Cobb Vanth. Ele é o xerifinho ali da cidade, é tudo, né, todo tempero Velho Oeste ainda presente nesse personagem. Aos 45 do segundo tempo, eles resolvem, cara, inserir um antagonista ali que, assim, se esse personagem tivesse sido inserido, assim, desde o começo, né, se ele tivesse aparecido ali no capítulo 1 ou no capítulo 2, que é aquele Black Hat, né, todo Velho Oeste você vai ter aquele antagonista que usa chapéu preto, cara, e esse chama Cad Bane, né? Esse Cad Bane ia ser o Black Hat perfeito, cara. Ele tem todo o perfil ali de ser o anti-Boba Fett. Você tem ali no desfecho do 6º capítulo ali uma breve homenagem a uma cena daquele filme Três Homens em Conflito, né? Que é o The Good, The Bad and The Ugly, né? Que é a musiquinha do... Você tem ali o desfecho do 6º capítulo, uma homenagem a essa cena, cara. E meu Deus do céu, que potencial desperdiçado que foi esses 2 capítulos do Boba Fett, né? Que é o Mandalorian, na verdade. Assim, no capítulo 7 parece que finalmente voltam ali pro Boba Fett, cara. A gente vai ter o conflito final. O final da temporada, assim, foi muito orientado aos visuais, né? Aos tiroteios, ao CGI, tem ali um espetáculo de efeitos especiais. E eu não entendo, né, como conseguiram deixar uma cena de ação do Star Wars tão bagunçada, cara. Era uma coisa sem risco, sabe? Era claro que ninguém ali ia morrer, cara. Os personagens foram alvejados múltiplas vezes, foram metralhados. E nenhuma sombra de dúvida que todo mundo ia sair inteiraço, sabe, cara? Foi... assim, deixou muito a desejar. Foi um negócio meio letárgico, sabe? Não tinha, assim, tinha um visual, assim, que visual bonito, né? Essas coisas, assim, dos efeitos especiais, mas, assim, a direção de câmera, né? Os cortes. Eles tentaram fazer uma coisa bem dramática, mas não tinha respiro, né? Pro drama desenrolar, não tinha respiro. Você tinha um momento de drama ali que já era atropelado por mais uma sequência de tiroteios, era tiroteio para todo lado. Então, essa coisa do último capítulo, o problema, cara, é que tinha coisas demais acontecendo com muitas pessoas ao mesmo tempo e você não conseguia acompanhar direito. Então, é um capítulo muito curto para você tentar, né? Um capítulo só para você tentar dar um desfecho para o que você iniciou com Mandalorian e dar desfecho para o que você propôs com Boba Fett é muito pouco tempo, cara. E não ia dar tempo de jeito nenhum de você amarrar essas narrativas, principalmente com tanto tempo do capítulo sendo alocado para fanservice, né, cara? Fanservice atrás de fanservice. Tem um reencontro, né? Teoricamente, cara, tem um momento ali que deveria ser um negócio épico, que é o reencontro do Yodinha com o Din Djarin, né? Do Grogu com o Din Djarin.
E a coisa é tão corrida, cara, que a gente é roubado da emoção, assim, não dá tempo de você sentir a emoção do reencontro, cara, é tudo super corrido, eles se encontram, já tá rolando aquela treta urbana com tiroteio, monstro e robôs, né, tem ali os Metal Gears, os caras têm todo um poderio militar, tem todo um segmento bem Godzilla ali com Rancor, né, os caras dedicam ali uma, né, em prol dos visuais radicais, a galera dedica ali grandes partes do capítulo a ele demolindo partes da cidade. É um espetáculo visual, cara, olha que radical. Cara, eu não entendo, cara, de todas as pessoas, como é que o Robert Rodrigues, cara, que foi o diretor que fez, né, esse último capítulo, como é que ele conseguiu deixar a coisa tão sensal, né? O cara conhecido aí por dirigir esses filmes de ação com aspecto baixo orçamento, né? Esse cinema de guerrilha. O cara conseguiu deixar aquele Battle Angel Alita algo palatável, né? É uma adaptação de um mangá, de um anime, cara. E o cara conseguiu deixar o filme algo tragável. Como é que ele derrubou a peteca no Star Wars, cara? Eu acho que é muita pressão, né, cara? Os caras te dão Star Wars na mão, você fica sentindo muito pressionado. Esse encerramento, né, o grande duelo do capítulo 7, teoricamente deveria ser o ápice da cena, né? Deveria ser aquele desfecho à la Sérgio Leone, sabe? Então, assim, o duelo, né, do Boba Fett com o Cad Bane é uma coisa que acontece extremamente rápida, assim. Além de ser uma cena que não tem nenhum tipo de substância, assim, né? A gente tem uma introdução ao Boba Fett e o Cad Bane a gente não sabe nada sobre ele, né? E se você conhece aí um pouco do gênero Velho Oeste, você deve saber que um dos elementos principais, né, do conflito final, né? Quando chega o momento do conflito final, que apenas um homem sairá vivo. Geralmente, quando acontece esse duelo, você já meio que tem uma base, né, do personagem principal e você sabe, né, da onde que vem, né, o conflito com o antagonista, com o Black Hat. Todo um histórico que amarra ali o conflito entre os dois personagens. Coisa que não acontece ali no Book of Boba Fett, né? É uma cena sem essência, assim, não tem nenhum tipo de impacto emocional, assim, não dá nenhum tipo de... É anticlimático, né? Acho que a palavra é essa, é uma coisa bem anticlimática. Assim. Então, concluindo, caras, o Boba Fett era um seriado que tinha um potencial incrível, assim. Eles fizeram um trabalho, assim, complexo de reestabelecer o personagem no universo canônico. Os 4 primeiros capítulos do Boba Fett, cara, eles definiram bem. Eu tinha comprado, cara, eu acreditei, cara. Não foi assim, a melhor produção de Star Wars que eu já vi na minha vida, mas eu senti honestidade, cara. Eu senti uma honestidade da Disney em tentar estruturar o personagem como algo crível. Assim, pô, eu acredito, é uma pessoa de verdade, né? Ele teve ali conflitos, ele se ferrou no passado, mas ele teve lições e aprendizados e, né, mostra assim um crescimento. O personagem se torna mais crível quando ele tem nessa transformação, né? Você vê ele indo de um ponto até o outro. Parece que assim, o Mandalorian chega e sequestra. Tudo que eles estavam tentando desenvolver do Boba Fett é jogado pela janela. Capítulo 5 e o capítulo 6, que basicamente é o capítulo 1 e o capítulo 2 da terceira temporada do Mandalorian, né? São capítulos 100% focados no Mandalorian. Eu não sei quem ali no meio dá essas opiniões ou tem essa força de decisão mais severa, mas o que dá a entender é que eles se acovardaram, cara. Eles olharam o que eles tinham ali e eles não botaram fé, sabe? A gente não sabe se vai fazer sucesso, a gente não sabe se vai vingar. Então vamos garantir, né? Como a franquia Star Wars vem se garantindo nos últimos anos. São essas pequenas homenagens, né? Essas pequenas referências a diálogos ou situações, né? Principalmente da trilogia original. Só que com o tempo, né, gradativamente eu tenho percebido que esses pequenos momentos e inserções estão virando meio que capítulos inteiros, assim. Os caras estão escorando parte ali da proposta das séries em cima dessa logística, né? De vamos fazer um apanhado de coisas aí que os fãs de longa data mais gostam e vamos, né,
tentar encaixar aqui como essas pequenas injeções de dopamina, assim, né? Belificando a nostalgia, né? Isso diz muita coisa, cara, porque parece que a Disney não confia muito no taco dela, sabe? Pra garantir, vamos enfiar o Mandalorian no meio, 2 capítulos de Mandalorian, e sendo que um capítulo inteiro é dedicado a coisas que a gente já sabe do Star Wars. A gente sabe quem é o Luke Skywalker, cara. A gente teve todo o desenvolvimento do Luke Skywalker ao longo de diversos filmes e livros. A crença Jedi, toda aquela coisa do treinamento e do medo e de você se desapegar dos seus laços emocionais. E, cara, a gente já sabe disso, cara. Porque a necessidade de evocar essas coisas que já passaram, assim. Isso é muito legal, cara. Eu amo Star Wars. A trilogia original, cara, ó, é uma obra-prima, mas deixa ela lá, cara. Ela já aconteceu, a gente já sabe o que aconteceu. Se a gente quiser ver mais coisa da trilogia original, a gente pega a trilogia original e assiste, cara. Então, assim, teve no capítulo 7, né, que foi a grande tentativa de dar um desfecho para todos os personagens que eles enfiaram ao mesmo tempo, né, numa série de 7 capítulos. Foi uma tentativa extrema, né, porque foi muita ação e pouca resolução, né? Você teve na guerrinha da cidade, cara, e é muita coisa acontecendo. Então, com muita coisa acontecendo, você não consegue dar desfecho em nada. Assim, o fato deles terem gastado 2 capítulos para tudo aquilo que mostrou do Mandalorian ali, a gente meio que já sabia, entendeu? Se você considerar que é uma série do Boba Fett, né, o livro do Boba Fett, não é o livro do Mandalorian, né? Vamos entender isso. Ficou um pouco fora do lugar, né? Aquelas 2 horas de capítulo focadas no Mandalorian. E se você pensar que tem um duelo final, ali, um desfecho que é bem, né, bem orientado a homenagear, né, os desfechos de filmes, né, do Velho Oeste, né, do gênero western. Se você considerar isso, cara, eles derrubaram a bola. Eles poderiam ter introduzido o Cad Bane bem no começo e podiam ter desenvolvido a relação do Boba Fett com o Cad Bane, né? E como eles têm ali um antagonismo, como a nova versão, né? Essa nova versão do Boba Fett que passou por um crescimento ali na comunidade do deserto, né? Como isso, né, contrasta bem com o que o Cad Bane representa, né? O Cad Bane meio que representa o raciocínio meio que original do Boba Fett, né? Como ele foi um personagem, assim, que uma pessoa que foi a figura, né? Foi uma figura de tutor do Boba Fett. E com isso, né, vem todo o aprendizado dele ser um caçador carcamano. Então ficaria perfeito, cara, esse duelo final, ao mesmo tempo que traz o desenvolvimento dessa relação, ser um encerramento dessa versão do Boba Fett, né? A partir do momento que ele duela e ganha do Cad Bane, seria perfeita a simbologia, né, da resolução dele como novo personagem ali do Star Wars da Disney. Ele seria um Boba Fett que não tem mais seus valores ancorados nessa coisa de caçar recompensas e, por sua vez, tem aí seus novos valores ancorados num senso de pertencimento à comunidade, né? A fraternidade, a colaboração. Enfim, teria sido perfeito, mas não aconteceu, infelizmente. Eles não sacaram que tinha esse gancho a ser explorado, né? Agora, para não dizer, cara, que o Boba Fett é um completo desperdício, tem coisas ali, né? Existem elementos do Boba Fett que eu achei bem legais, assim, cara. Por exemplo, tem essa questão, né, do Mandalorian ser um indivíduo que é completamente amarrado, né? O cara é preso a um conjunto de crenças extremamente ortodoxas, que é aquela coisa da crença Mandalorian, né? Tem esse paralelo religioso, né, com as religiões mais ortodoxas. Então, você é o Mandalorian, né, o Din Djarin é um personagem que o arco de desenvolvimento ali na série dele teve muito a ver com essa questão, né, dele estar preso ali em um monte de regras e crenças extremamente estritas, e ele aos poucos ir se desprendendo, né? Ele vê ali tem embates morais que, né, demandam dele decisões que contrariam tudo que ele acreditava ali, né? O grande problema de você não saber quem você é direito e você entregar, né, a sua personalidade, né? Você entrega essa sua personalidade
uma crença maior que você, e você não entende 100% dessa crença, né? O Mandalorian trazia muito dessa dinâmica dele. Ele acreditava em muita coisa ali da cultura Mandalorian, mas muita coisa nem ele sabia explicar direito por que ele acreditava, meio que uma inércia. Então, ao mesmo tempo que o arco do Din Djarin, né, se descolar um pouco dessa crença mais rígida, no Boba Fett a gente tem um espelho dessa dinâmica, né? Você tem um cara que ele nunca pertenceu, né? O Boba Fett ele nunca pertenceu de fato a uma família, assim, a um credo. Ele tem ali a armadura, né, dos Mandalorians, a armadura de Beskar, tem toda aquela coisa de caçar recompensas. Mas foi mais uma coisa que ele herdou ali, né, do Jango Fett, do pai dele. Ele herdou todo o equipamento do pai dele, não teve assim, um vínculo muito profundo com a cultura Mandalorian. Então você pode considerar, assim, narrativamente, que o Boba Fett era um cara mais solto, né, um cara mais freelance. No livro do Boba Fett você tem o arco dele, esse espelhamento, né, dele encontrando novos valores, né, dele se reencontrando como pessoa dentro de uma comunidade. Então quando ele é aceito ali pela tribo da areia, você tem essa coisa dele, né, ele ter uma nova visão, né, ter novos valores baseados ali na fraternidade, na comunidade, na aceitação ali, na nova cultura que ele está inserido. Então eu acho que monta ali um espelhamento bem bacana. Assim, você tem o Mandalorian, que o arco dele foi esse desprendimento, né, ele tem ali uma comunidade que ele se identifica, e o arco dele foi esse desprendimento, né, o gradativo desprendimento das crenças dessa comunidade. E o Boba Fett se encontra como pessoa, né, num grupo, assim, numa comunidade, numa fraternidade ali do deserto. Então são temas, né, apesar de serem espelhados, eles não se contradizem. Né? Ele não está dizendo que você, ser Maria, vai com as outras e pertencer a um grupo é ruim, né? E você ser um cara que não acredita em nada também é ruim, sabe? Ele equaliza essas questões, né? Ao mesmo tempo que você tem que, né, ter bases e pertencer a uma comunidade, a ter valores, a partir do momento que se torna dogmático é meio negativo. Então, cara, foi muito complementar. Isso aí tá de parabéns. Eu achei que, né, as duas facetas ali, Mandalorian e Boba Fett, né, como essas duas narrativas, né, espelhadas, complementares, funcionou muito bem, cara. Isso aí foi muito sutil. Eu achei bacana, assim. Apesar de eu achar que não carecia de ter 2 capítulos inteiros do Mandalorian para reforçar isso que a gente já sabe do Mandalorian, né? As 2 temporadas do Mandalorian foram bem claras em relação à relação dele com a crença Mandalorian. Tipo, tava tudo certo. Caras, mais uma vez, muito obrigado a você que chegou até aqui, ao fim do meu vídeo. Obrigado pelo respeito, pelo carinho, por me acompanhar. Não se esqueça de deixar aí o seu like, de se inscrever no meu canal. O que você achou do Boba Fett? Deixa seu comentário aí. Muito obrigado por assistir mais um vídeo. É nóis. Ó, um beijo. Até a próxima, cara.